Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Cool. Os convidados de hoje são o Silvio Sguizard e o Márcio Coelho, do Arquiporn. Silvio, Marcinho, sejam muito bem-vindos. Valeu. Muito bom. É sempre divertido poder encontrar amigos aqui para um bate-papo descontraído, ainda mais falar sobre fetiches, né? O que é o Arquiporn? O que é isso? Então, o Arquiporn é um guia de arquitetura que ele surgiu muito de uma inspiração nossa de vontade de primeiro, né, de conversar sobre arquitetura, de conhecer arquitetura e bater papo, mas principalmente viajar também. E a gente tinha, desde a época da faculdade, essa coisa de, toda vez que ia viajar, ia para qualquer lugar, ter toda uma preparação, que é uma coisa que você conhece bem, né? Da gente, antes de viajar, ter uma preparação, descobrir onde ficam as coisas e descobrir o que tem, né, em cada lugar para visitar, etc. Então, a gente tinha isso, né, desde a época da faculdade. A gente, quando viajava, trocava mapa entre a gente, com amigos, professores, que davam dicas e tal. Então, essa ideia do guia, né, de guia de arquitetura, era uma coisa que a gente sempre se interessou, né, por guias. E aí, quando a gente viajava, era isso, né? Cada lugar que ia, comprava um guia diferente, procurava, conversava sobre o formato desses guias de cidades diferentes e tal, e emprestava para outros amigos e tal. E aí a gente tinha também, naquela época, não sei se você lembra, né, Gui? Não existia, cara, nenhum guia de arquitetura de São Paulo. Isso, final dos anos 90. Eu não me lembro se tinha, talvez, porque tinha os livros, né, de arquitetura, mas guia mesmo, como a gente conhecia de outras cidades, não tinha, né? Depois surgiram alguns, meio que nessa época começaram a surgir alguns, mas a gente conversava sobre essa vontade. Putz, ia ser super legal fazer um guia de arquitetura de São Paulo. Eu me lembro muito de viajar, principalmente a primeira vez que eu fui para a Europa, que eu chegava na cidade, a primeira coisa, assim, já na estação de trem, eu comprava um mapa da cidade e eu tinha levado anotado, né, num caderninho, o endereço de tudo que eu queria ver. E daí eu chegava no albergue, abria o mapa, pegava o endereço e ia marcando aonde que era tal coisa. Eu lembro que isso era rotineiro, assim. Eu cheguei, sei lá, cheguei em Paris, comprei o guia, fui para o albergue, abri, e daí esse material ele virou um objeto assim de muito carinho, né? Porque quando alguém ia viajar, eu emprestava o mapa, a pessoa anotava, algumas pessoas eu dava completava, né, os mapas. Não, xerocava. Eu conheci um estudante de arquitetura japonês em Roterdã, que ele tinha daí um guia dele de coisas do Bachmann e coisas que ele tinha anotado em Roterdã que ele queria visitar. E daí eu xeroquei, né, o mapa dele. Eu tenho esse xerox até hoje no meio das minhas coisas aí no escritório com os guias. E tinha isso, a gente comprava guias de arquitetura. Não era só comprar o livro, era comprar o guia para, inclusive, poder ajudar os outros e saber que quando você volta, e também vendo no guia assim, nossa, eu estou 2 quadras daquele prédio, nossa, o primeiro prédio do OMA fica 2 quadras daqui, eu vou até lá ver. E tem isso, porque eu acho que a formação do arquiteto ela passa pela experiência sensorial de você ir no prédio. Não existe uma análise completa de uma arquitetura sem a experiência de você ter conhecido. Você pode falar, você pode conhecer amplamente aquela obra, você pode estudar o arquiteto, você pode estudar o sistema construtivo, mas pisar no prédio, ele te traz uma camada de conhecimento a respeito daquela arquitetura que não
que é insubstituível. Era uma da Sensorial, percepção espacial, né? A percepção do espaço, de você sentir, você caminhar e descobrir coisas que as fotografias nunca vão mostrar, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre viaja, né? A gente conversava muito sobre isso, a gente até hoje insiste muito sobre isso com os alunos, tal, e a gente ouvia isso dos nossos professores. E é verdade, né? Eles falavam a verdade. É uma questão fenomenológica, né? De você ir lá experimentar o prédio e perceber nuances. Tocar, né? Tocar o prédio. A gente tinha um lance de foto nossa abraçando o pilotipe lá, prédio. Era meio que uma brincadeira nossa, e ao mesmo tempo... A gente tirava, não tinha Instagram, a gente tirava foto e mandava foto. Todo mundo deitou na chaise do banheiro da Ville Savoie, que era proibido, e todo mundo deitou para tirar foto, e abraçou o pilar do Tchum, e abraçou o pilar do Le Corbusier e do Mies, e era assim, era uma coisa... Chegar no pilote do Ministério da Educação no Rio e dar aquele abraço. Sempre foi, né? E era uma coisa que a gente dividia, né? E eu lembro muito, o Marcinho, primeira vez que ele foi um ano antes do que eu para a Europa para fazer a viagem, eu lembro que ele foi, eu falei, Marcinho, eu não quero foto da ponte, eu quero foto do parafuso que segura a ponte no chão. Vai lá e tira essa foto que a gente não tem na revista. E tinha uma conversa assim, o que você vê, né, na obra, né? E era muito difícil. Hoje em dia é muito mais fácil, mas mesmo assim a percepção continua sendo, a visita continua sendo única. Né, na frente do prédio. Mas ainda é uma coisa assim, de saber onde é para poder ir lá e se programar, porque também essas viagens, né, elas são sempre muito, muito corridas, né? É difícil você ter uma experiência que você vai poder passar 20 dias em Paris, né, com calma, conhecendo as coisas. Normalmente vai passar 3 dias, no máximo uma semana, né, em viagem em que que a gente experimenta, né, correndo Europa, né? Então, você se programar e me programar na viagem, principalmente em Paris, me permitiu fazer uma coisa muito legal, que era assim, teve um dia que eu só vi coisas do Le Corbusier. O meu objetivo era isso, era acordar de manhã, sair do albergue, e eram os dias que as coisas estavam abertas, então que eu sabia que eu ia poder entrar, eu fui vendo os horários, e daí eu podia ir conhecer essas coisas. Eu fiz assim um tour Le Corbusier, meio que por ordem geográfica, né, do que era perto um do outro, mas eu vi muita coisa nesse dia, e isso é uma experiência insubstituível, né? E era uma época que não tinha internet ainda para uso como a gente usa hoje. Claro, existia, né, não existia, né, ao nosso alcance. Então tinha essa coisa da preparação toda, né, de qualquer viagem. Então E era uma parte fundamental, porque ela passava por estudo, né? Era uma pesquisa, era estudo. E como vocês veem o uso do ArcPorn, né, pelas pessoas? Porque ele não é só um guia, né? Ele tem outras possibilidades. Principalmente hoje, com essa questão da pandemia, de você não poder se deslocar tanto, você sempre está bastante restrito. Como vocês veem o ArcPorn nesse sentido? Então, essa é muito curioso, porque assim, apesar de ele ter se tornado um guia, né, e a gente tinha essa coisa do guia de viagem em mente já há muito tempo, né, isso que, como a gente falou, desde a época da faculdade, tá? Mas na verdade o guia ele nasceu por causa de estudo, por causa de pesquisa. Ele em 2008 eu fui com bolsa sanduíche para fazer parte do meu doutorado na Alemanha, né, em Berlim. E aí, chegando lá, para me organizar a minha pesquisa e as visitas que eu queria fazer, visita de campo, porque eu estava estudando política urbana, e então não era uma coisa de visitar exatamente a arquitetura. Comecei a fazer um planejamento para visitar determinados lugares, determinadas partes da cidade que vinham passando por alguns processos de
de transformação e para observar essa aplicação de políticas urbanas, política de desenvolvimento urbano, que não necessariamente passava por grandes obras. Às vezes eram coisas muito simples, pequenos investimentos, a construção de uma escola, de um centro comunitário, ou de uma praça, eram coisas assim. Então, enquanto eu estava lá, eu comecei a criar um mapa, isso no Google Maps, em 2008, né? Comecei a criar um mapa meu, né, no Google Maps, marcando esses lugares, e, obviamente, né, teve uma hora marcando essas coisas, comecei a, né, bater aquela coisa, bom, já que eu vou até tal lugar, eu podia aproveitar e ver alguma obra que eu sabia que estava ali por perto e tal. E meio que a gente, né, mantinha contato, eu morando lá, tal, mantinha contato com o Silvio e comecei a conversar também com ele sobre isso. E mandei o link. Né? A hora que eu comecei a marcar uma série de coisas, mandei o link. E a gente meio que à distância conversando e, putz, que legal isso e tal. Até que teve algum momento, isso eu lá fora ainda, que sei lá exatamente da onde, mas bateu esse estalo, né, de que aquilo na verdade não tinha fim, porque eu comecei a marcar coisas em Berlim, que era onde eu estava, mas aí de repente, né, surgiu essa percepção, bom, se a gente está no Google Maps, você pode marcar coisa em qualquer lugar. Então todas as cidades que eu ia visitar, qualquer motivo que fosse, começava a marcar coisas, e aí a gente, em algum momento, começou a conversar sobre isso. Putz, a gente pode marcar coisa no mundo inteiro. Usar os mapas, os guias do Silvio rabiscados. Exato. E aí, isso foi uma coisa que a gente, né, surgiu essa ideia de repente, transformar aquela base de dados, né, que tinha um objetivo de pesquisa muito claro, assim, pragmático até, né, para programar a pesquisa que eu estava fazendo, mas, ao mesmo tempo, de repente, a gente percebeu naquilo um potencial que, né, que não tinha a ver exatamente com a pesquisa que eu estava desenvolvendo, mas que tinha tudo a ver com algo que a gente gostava muito, né? Então, e aí a gente começou, né, a pirar e, assim, marcar coisa literalmente no mundo inteiro, mas coisas aleatórias, assim, ainda não era uma coisa, não tinha um formato, né, definido ainda, não tinha nem esse nome, era uma coisa ainda muito, bom, vamos começar a pensar no que pode ser isso. E nessa época, acho que logo que eu voltei, em 2009, que a gente começou a usar, acho que foi 2009, se eu não me engano, que a gente começou a usar Instagram, não foi, Sim? Foi. Mais ou menos por aí, porque eu sei que enquanto eu estava lá não tinha ainda. Não sei se existia, mas foi... Foi, sim, mas daí a gente resolveu aliar outras coisas, né? Porque como a gente estava marcando isso, estava construindo uma base de lugares, né? A gente foi desenvolvendo não só uma organização por data, né? Uma organização cronológica do que seria colocado, então isso serve como esse guia de cores, e também começamos a fazer algumas postagens a respeito do guia, mas usando assim, dados tipo datas importantes, tipo semana passada, essa semana foi aniversário de morte do Aldo Rossi, né? Aniversário do Aldo Rossi, e a gente falou a respeito disso. E quando tem, por exemplo, a medalha do Paulo Mendes, que ele acabou de ganhar do UIA, a gente fala a respeito disso. Uma coisa a ver com essas notícias, né? A gente vai meio... Quando morre alguém, a gente faz uma postagem a respeito. E ao mesmo tempo, isso gera um movimento nosso de, olha, nossa, aconteceu alguma coisa, um arquiteto X ganhou uma medalha, ou ganhou uma premiação, ou foi indicado, ganhou um concurso, alguma coisa, e a gente faz a pesquisa a respeito desse arquiteto e coloca a inserção de algumas coisas que a gente sabe que falta, né? É absolutamente infinita a nossa vontade de colocar e a quantidade de coisas a serem colocadas, mas aos poucos a gente vai preenchendo algumas lacunas. Normalmente essas lacunas elas são empurradas
pelo fato da gente estar indo para algum lugar. Então, alguns anos atrás, eu fui para Oslo, eu fiz um guia super completo de arquitetura em Oslo. Tem um amigo, né, o Sandro, que ia para Toronto. Eu peguei tudo que eu já tinha guardado, anotado para colocar em Toronto e coloquei no guia. Então, a gente vai meio que por essas motivações, para poder ir preenchendo, porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha coisas colocadas, sempre vai faltar alguma coisa. Eu já recebi várias indicações de pessoas que falam, nossa, olha, eu achei essa casa... Tá faltando tal obra. Entendi. Eu orientei sempre vai estar faltando alguma coisa que é muito importante para alguém. Mas sabe que isso é muito curioso, porque essa coisa lá no começo, quando a gente começou a marcar as coisas no guia, claro, não tinha nem ainda um formato assim de quais informações deveriam estar lá. Então isso também foi uma coisa que a gente foi testando, aí colocava uma foto, o nome da obra, o nome do arquiteto, a data. Aí a gente, aos poucos, claro, quando a gente pensou em transformar num guia, a gente colocou se a gente precisa incluir, enquanto era uma coisa de uso pessoal, né, tudo bem, eram umas informações que estavam lá e não importava tanto uma coisa formal, assim, ou um padrão. Aí, a partir do momento que a gente pensou na ideia, né, de transformar num guia, em algum momento, porque a gente demorou também, desde que a gente teve a ideia até a gente colocar no ar, né, montar o site e tal, demorou um tempo, porque foi esse tempo de amadurecimento mesmo e de a gente pensar o que a gente queria, entender um pouco o que a gente queria com esse guia. Mas aí a gente se deu conta, falou, a gente precisa começar a incluir créditos, né? Então, crédito da fotografia, né? Porque, apesar de ser um projeto que, né, não tem fins lucrativos, no sentido, né, a gente não ganha dinheiro com o guia, não é esse o principal, pelo menos... até o momento? Até o momento, pelo menos, né? Pelo menos o mínimo para ele funcionar, tal, é uma coisa, mas não surgiu com essa ideia de fazer um monte de gente. Pode ser que em algum momento, né, aconteça. Mas tinha essa coisa, assim, inclusive da gente entrar em contato com os fotógrafos, por exemplo, que a gente está usando as fotografias, falar, olha, eu não estou usando comercialmente essa foto, mas aqui está o crédito, sabe, esse tipo de cuidado, assim, para... Sim, muito importante, né? Então, a resposta das pessoas, tanto dos arquitetos como dos fotógrafos, sempre foi muito positiva, nesse sentido de agradecer, nossa, tem alguém, né, que está usando minha foto e está preocupado em me dar o crédito. Ser honesto, está preocupado em ser honesto, né? Coisa... Então, é isso, né? E falar, olha, também é uma coisa que, assim, eu não estou comercializando a sua foto, sabe? Nesse sentido de deixar claro também como ela está sendo aquele material está sendo usado. As pessoas mandam material, porque uma coisa é eu dizer, olha, pô, tá faltando tal coisa. Vocês recebem, você fala, tá faltando tal coisa, coloca isso aqui, né? Tem aqui essa Então, pesquisa. quando o site saiu pela primeira vez no ArcDaily, por exemplo, a gente começou a receber muita coisa, inclusive porque saiu no ArcDaily primeiro aqui no Brasil, depois saiu no ArcDaily internacional. Quando saiu no internacional, a gente começou, isso foi muito legal, porque a gente começou a receber material de gente, assim, escritórios pequenos, os jovens arquitetos, de países como Uganda ou da Tailândia, gente completamente desconhecida, mas gente fazendo coisas muito bacanas e que de repente entrava em contato com a gente falando, olha, talvez se vocês tiverem interesse e tal. Então a gente começou a descobrir também coisas muito legais com o guia. A gente também recebeu coisas que a gente não tinha como incorporar. Reforma de apartamento, coisas que não são visitáveis, né? E não é bem interesse. E essa engraçado. Isso é engraçado. A gente começou a receber material assim de assessoria de comunicação, sabe? Tem essa reforma de apartamento bacaninha em tal lugar. Aí a gente explica, olha, não é bem colocar isso no guia, tal, porque até, por exemplo, casas, né? Casas, tem casas que a gente tem algumas casas no guia, né? Mas casa é o tipo de obra que a gente toma certo cuidado para colocar, porque casa, né, geralmente não é visitável, e também acho que não é também qualquer casa que interessa tá no guia. Então tem casas icônicas que obviamente, né, precisam estar. Tem casas que quando a gente sabe que dá para ver a casa, mesmo que seja
de fora, da rua, né? Vale a pena, mas às vezes tem umas coisas assim que é impossível de visitar. A gente fala, meu, não tem muito porquê, né? Entrar. Então tem aos poucos também a gente foi amadurecendo essa ideia de certa curadoria, porque surge essa seleção das obras surge a partir da nossa intenção de visitar alguns lugares, mas ao mesmo tempo a gente começou a perceber que interessava ter no guia coisas que não necessariamente a gente consegue visitar, nem que a gente vai visitar, por mais que a gente queira. Né? Coisas... Tem coisas, e assim, a gente também tem uma coisa de você ter acesso à informação, isso é muito importante, porque achar informações sobre obras na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Então, pegar esse é muito fácil. Agora, obras aqui no Brasil mesmo, não precisa nem muito longe, mas obras no Brasil, na hora que a gente falou, bom, vamos cobrir, não só porque a gente estava indo viajar, né, eu estava indo para BH, eu estava indo para o Sul, para qualquer lugar no Brasil, e a gente queria incluir coisas no guia, mas também por a gente querer, né, ter mais arquitetura brasileira no guia e tal, tem coisas que são muito difíceis de achar informação. Então, assim, a gente conhece, às vezes, a obra, conhece as informações principais, mas não consegue informações mais detalhadas, ou é difícil de achar uma fotografia, sabe, honesta, para usar uma fotografia decente da obra. Então, é engraçado isso, assim, não é isso, não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem, às vezes, certa dificuldade para conseguir esse material. E são coisas que, assim, às vezes a gente fica... Tem obras que a gente fica dias procurando, porque você sabe onde mas tem pouca informação. Tem poucas informações de localização. Eu vou dar 2 exemplos. É uma casa do RCR, que é aquele escritório catalão, e eu tive um aluno que fez aquele que é uma chefe que é dona, que ele é parte da paisagem, e a casa, o escritório não dá nenhuma informação, ele nunca é publicado com localização. E eu fiz uma iniciação científica com um aluno no Mackenzie sobre essa casa. E ele ficou 6 meses procurando a casa, e ele achou a casa. E daí ele me mandou as coordenadas, e era para incluir especificamente no guia, porque, foi muito difícil de achar. E uma outra eu achei na Antártida todas as bases. Quando deu incêndio, estava rolando o concurso da base brasileira, etc., eu encarei uma missão que eu queria achar na Antártida a base dos a gente queria ter obra em todos os continentes, inclusive na Antártida. Já agendou a visita? Olha, essa ia ser tem umas que ia ser muito legal visitar, porque tem umas arquiteturas muito bacanas. E a gente sempre coloca não só o ponto, né, da obra, casa, dados básicos, uma foto, pelo menos. Algumas obras têm foto de atual e como ela era, etc. E, em muitos casos, a gente coloca links. Seja link para o site do arquiteto, seja link no caso das bases, né? Tem muitas que têm links próprios ou tem links no Wikipedia, que é uma maneira, assim, da pessoa achar a obra, conhecer, e daí ela tendo interesse, dá um passo a mais. Não ficar só essa coisa que a internet hoje em dia permite, de ser muito, muito iconográfica, sem conteúdo, né? Então, a gente tem essa vontade de ter porta de entrada para uma pesquisa mais profunda a respeito da obra. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, que apesar de ter começado com essa coisa das viagens e tal, a gente começou a perceber muita gente procurando e enfim, querendo saber sobre guia para consulta mesmo, como material de consulta, de pesquisa. E aí, amigos, né, gente falando para a gente que, enfim, e vários professores falam, eu sempre indico para os meus alunos que é uma base bacana de material, de pesquisa e tal. Então, isso foi interessante, assim, a gente perceber que o guia começa a ser usado, né, para outras finalidades e não só ou se tem interesse, né, em algum arquiteto específico, ou em algum lugar do mundo que seja. Né? Então, das pessoas usarem para isso. Isso foi bem bacana.
Nesse sentido, né, até onde vocês acham que dá para ir? Né? Até onde... É óbvio que mapear tudo, tudo construído, relevante, não é possível, mas qual a sensação de vocês, assim? O que vocês esperam, o que vocês gostariam? Né? Até onde é assim, a gente base tem na Lua. Quando a gente pensou no guia, e assim, essa ideia de ser um guia mundial, né? Então tem arquitetura no mundo inteiro, e a gente falou, não, se essa é a ideia, precisa ter coisa no mundo inteiro, literalmente. Isso que eu falei, é muito fácil achar informação sobre arquitetura na Europa, na América do Norte, mas e no resto do mundo. Então a gente se propôs, né? A gente falou, não, vamos atrás e vamos começar a pesquisar, procurar, tal. Eu vejo muito assim o guia também como uma ferramenta para isso, para a gente conhecer coisas mais interessantes, né? E ter acesso a um material mais rico, sabe, mais enfim, mais diverso, né, do que aquilo que chega em todo mundo de uma forma muito fácil. Então isso é uma coisa que é interessante, e a gente agora, até onde vai, é muito difícil saber. A gente já conversou algumas vezes sobre coisas que a gente poderia fazer com esse material do guia, então, meio que organizar, ter algumas publicações, mesmo que sejam digitais, né, para tentar organizar um pouco e tirar algumas ideias, né, algumas coisas, alguns produtos desse material de base. Isso seria muito interessante. Mas é uma coisa que a gente vai, assim, a gente discute, a gente vai pensando, a gente não tem isso feito ainda, né? Porque é um banco, vocês têm um banco de dados magnífico, né? Eu sou um grande usuário, eu também indico para os meus alunos, porque é interessante, porque, assim, no caso, vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? Como eu trabalho muito com patrimônio cultural também, às vezes eu entro no... Vou usar a palavra fetiche, né, de ir procurando por datas lá, que esse é um dos caminhos. Fala, o que era naquele período, o que se construía. Aí eu estou vendo alguma coisa aqui e falo, em outro lugar do mundo. Né? Eu acho que essa situação é muito interessante também. É um pouco do que... Sim, sem dúvida. Estou falando como um usuário, né? Acredito que cada um deve ter uma forma de interagir, né? A coisa da data, ela foi um dos critérios que a gente imaginou, assim, que seria interessante para organizar o guia, e mesmo com esse sentido de pesquisar, né? Quando a gente teve a ideia das cores, de criar os ícones com as cores, e as cores indicarem uma sequência cronológica, foi muito com esse intuito, assim, de você bater o olho e ter uma noção, né, numa primeira visualização, ter uma noção de quais são os períodos que estão sendo cobertos. E é muito curioso, porque dependendo do lugar, né, você tem mais presença de uma cor ou de outra, né, porque a gente, por algum motivo, né, seja qual for, a gente ou olhou para a arquitetura, né, mais contemporânea, ou para a arquitetura moderna, ou para obras mais antigas. E então isso foi pensar, assim, é proposital no sentido de a gente quer trabalhar com isso, né? Quer conseguir visualizar isso de alguma forma. O guia, acho muito por causa do nosso interesse pessoal, né? Se você olha o guia por cima, você vê que a maior parte das obras que estão lá é arquitetura contemporânea, né? É uma produção mais recente mesmo. As cores deixam isso muito claro. Mas é uma coisa que acho que tem a ver com essa coisa do fetiche, de a gente, né, a gente tem essa vontade, né, de saber o que está sendo feito, o que está sendo produzido em diferentes lugares. Então é um interesse sobre a arquitetura, né, de agora. Mas claro que, né, não tem como a gente olhar para a arquitetura contemporânea e não olhar para outras coisas. Então a gente também não quis limitar e falar, não, vamos fazer só uma coisa ou outra. Não, vamos fazer tudo que der. O limite do guia é a perna que a gente tem para fazer as coisas, né? Porque às vezes você começa a preencher uma lacuna que você identifica, e aquilo abre, e você começa a procurar
o lugar e vai marcando e colocando as informações e indo atrás de referências legais para ampliar a pesquisa, e percebe que aquilo você não sabia, percebe que aquilo faz parte do movimento muito maior que estava acontecendo numa determinada cidade, por exemplo. Vai crescendo, né? E daí, quando você vai complementando isso, você achou que ia entrar para marcar uma coisa, e você acaba marcando 70. Cara, então, é uma coisa sem fim. Uma sem coisa fim. Você começa e não para mais. A gente gostaria de conseguir extrair dele histórias, né? Então, poder publicar artigos, poder, de repente, ter uma pesquisa feita em torno, né, das relações que você percebe nas cidades a partir do que é marcado. Gostaria de extrair guias impressos que as pessoas pudessem levar ou transformar isso num app que as pessoas pudessem usar, mas, por enquanto, ele é só realmente uma base de dados bem ampla, mas nem perto do potencial que ele tem de ser, ainda mais que ela é, como o nosso interesse não é restrito, né? A gente vai da primeira caverna adaptada ao uso até a obra que ficou pronta semana passada, é impossível, né? Cobrir. E a pergunta mais divertida, né? De onde surgiu o nome especificamente? Quem inventou? Quem é o culpado disso? Tá aí. É perfeito o nome para a maneira como a gente se sente, se relaciona com a arquitetura, né? Porque ninguém que tem uma condição psiquiátrica normal tem essa quantidade de livros. Exatamente. Ninguém numa condição psiquiátrica normal arrasta a mulher, uma viagem de família, para ver um crematório, para ver entendeu? E assim, a gente leva, porque a gente quer ver o prédio, né? Dirige várias e várias horas, pega vários e vários metrôs, trens, viaja para a cidade para ver um prédio, vai embora. Para lá para encostar, para lá te ver aqui, e ver e perceber. Aí você olha a luz que está entrando. É tudo. Né? Então tem muito essa relação da percepção mesmo. Então foi o nome, a hora que deu esse clique, e aí a gente começou a meio que surgiu como até uma brincadeira, mas a gente falou, não, mas é isso mesmo, né? E tanto que o texto de descrição no próprio site é um texto que fala sobre isso, né? Sobre a paixão e sobre essa relação mesmo de carnal. Física. Então, e é isso mesmo, a gente chegou à conclusão que fazia todo sentido. Então, o Artborn Guide, né, é isso. E a gente entendeu que
que enfim, e é muito curioso, porque quando a gente se decidiu pelo nome, para a gente fazia todo sentido, muita gente, para quem a gente falava do nome, decidimos o nome do guia, é esse. As pessoas olhavam para a gente e falavam, não, vocês não podem chamar o guia disso, porque quem que vai levar a sério? Mas, enfim, a gente isso, né? tinha tanta certeza que era, e que era o que a gente queria, que a gente falou, é isso, e no fim, a gente acredita que a gente estava certo, assim, né, em relação a isso. Olha, eu queria agradecer demais a conversa com vocês. Eu acho que nós vamos ter que fazer várias outras. Espero que em breve a gente possa nos encontrar para tomar um café, para conversar um pouco, botecar um pouco. Pô, pelo amor de Deus, estamos precisando, né? Colocar uma guia, né? Cara, exatamente. Um prazer, cara, porque é muito engraçado, assim, tem muitas histórias, porque imagina, a gente começou a montar essa base em 2008, né? Então, tem muitas histórias curiosas, assim, do guia, desde essas coisas que a gente estava comentando até em 2008, só para uma curiosidade, foi também o ano em que foi criado o ArcDaily. Então, o guia também, ele bebeu muito dessa coisa, de repente começaram a surgir esses sites, e o próprio Era um momento, né? O ArcDaily, e eu estava lá fora, então eu estava descobrindo muita coisa. Então, essa ideia de que, tipo, agora a gente tem acesso a muita coisa, né? Então, e eu comecei a ver, por exemplo, no ArcDaily, gente que, essa coisa de ter gente nova, né, gente jovem, de outros lugares que a gente não estava acostumado a ver a produção, ver a arquitetura desses outros lugares, porque não chegava, né, na gente. Então, o guia nasceu muito desse momento, sabe, desse contexto a partir de 2008 e desse acesso. E aí, por exemplo, e tem histórias do tipo... 2008 fazia pouco tempo, não me lembro se foi 2004, 2005, que o Querer ganhou o prêmio HCAN com a escola primária em Gando, né? A primeira obra dele. Cara, eu fiquei meses, eu comecei lá em Berlim, eu fui só aqui no Brasil, então meses depois que eu cheguei aqui, talvez mais de ano, olhando pelo Google Earth, tipo a savana na África, o interior da Burkina Faso, olhando as aldeias na fotografia aérea, olhando as aldeias, até que em algum momento, e aí eu comecei a procurar em textos, assim, referências, a aldeia fica a norte de tal estrada, aí pegava a estrada e ficava varrendo a fotografia aérea para achar, até encontrar, porque são umas formações, a aldeia tem umas construções circulares, assim, até encontrar uma aldeia que tinha dois retângulos, assim, que eu falei, putz, aqui. Mas cara, foi isso, acho que se duvidar foi mais de ano buscando em fotografia. É um fetiche. É um fetiche total. Mas é esse tipo de coisa, assim, e claro, isso nos momentos, assim, que, cansou um pouco, que eu tô fazendo, não sei o quê, peraí, deixa eu ir lá de novo procurar, tal, e tem muitas histórias, assim, legais também. Galera, esses arquitetos de Uganda, por exemplo, começaram a mandar coisa, e aí mandavam com a localização. Isso é. Então, começou enfim, acontecer desse tipo de coisa e tá aí. A gente tem o maior prazer de ver o guia, assim, quando foi publicado no dele, o retorno que a gente vê e fala, pô, tem interesse, né? A galera tá curtindo, então isso é muito bacana. Maravilha. Olha, agradeço demais, é um prazer, vocês são... Além de profissionais que eu gosto muito, vocês são dois amigos queridos, então para mim é muito especial tê-los aqui, amigos de longa data, né? Não podemos nem falar quanto tempo, mas entrega demais. Mas é um prazer, eu sempre indico a todos que deem uma sapeada lá aproveitem o seu próprio fetiche dentro do ArcPorn Guide, porque acho que cada um usa aquilo ali de uma forma distinta. E agradeço demais, muitíssimo obrigado a vocês dois e fica o convite já para as próximas. A gente que agradece, super prazer. Assim, fiquei feliz com o convite também para a gente poder vir bater esse papo,
que o próximo seja Presencial, vacinado. né? Mas brigadão mesmo pelo espaço aí, Obrigado. pelo carinho aí. Até logo. Obrigado. Até mais. Grande abraço a vocês dois.